Bom dia, gente. Hoje eu vou falar de neoplasias. Eu vou falar tanto, dos conceitos de neoplasia 1 e neoplasia 2. E como eu não sei exatamente que parte de neoplasia vai cair na prova, então eu devo falar de neoplasia do estômago, neoplasia do esôfago e tudo mais, tá? Então eu vou começar primeiro falando, eu não sei se eu vou falar nesse vídeo, se vai dar tempo. Mas talvez um tipo de neoplasia, talvez a neoplasia do esôfago, dá tempo de falar aqui. Então vamos lá. Neoplasia 1 e 2. Vamos entender basicamente os conceitos que a gente tem. Neoplasia, gente, câncer, tumor, nódulo, tumor benigno, maligno, entenda isso. Então, neoplasia, o tumor, o câncer, é também chamado, de tumor, de nódulo, uma massa anormal, tecidos com câncer, um tumor maligno. E o câncer, ele é definido como o crescimento descontrolado de um novo tipo de célula. Lembra da metaplasia, que quando você tem alguma irritação, tudo mais, você tem a substituição de um tipo de célula para outro tipo de célula? Então, quando isso é metaplasia, né? Aí a gente tem a hiperplasia, que é o crescimento do número de células. Só que a hiperplasia, ela já é um crescimento de número de células, vamos dizer assim, controlados. Existe uma hiperplasia maligna? Existe. Só que a hiperplasia maligna, ela, de certa maneira, ela não é câncer em si. Ela só vai criar um ambiente predisposto para o surgimento do câncer. O câncer é o surgimento de novas células, porém, vai ter o seu surgimento, elas vão crescer de forma descontrolada. E vai ter casos em que ela vai invadir os tecidos e casos que elas não vão invadir os tecidos, que é nessa parte que a gente classifica o que é um tumor, o que é um câncer maligno e o que é um câncer, um tumor benigno, sabe? Então, olha só, neoplasia é o crescimento novo e descontrolado de células que ocorre de forma autônoma, no caso de forma natural, não necessita de um estímulo. Algumas vezes tem um estímulo sim para acontecer, para que ela ocorra, né? Enfim, essas células, elas escapam do mecanismo de controle do nosso corpo, da regulação de crescimento delas. Por isso que elas tornam-se clones e vão se multiplicando assim constantemente. E os cânceres em si, eles pode ser de origem esporativa e pode ser de origem hereditária, de genética hereditária. O que seria uma origem esporativa? Ninguém antes da sua família teve, você foi a primeira pessoa a ter, e ela surgiu assim de maneira natural, normal assim, sabe? Então, isso seria um câncer esporativo. De origem genética, né? Genética hereditária. Alguém da sua família já teve antes e você, infelizmente, adquiriu essa genética da pessoa a desenvolver esse tipo de câncer. A classificação, novamente, pode ser classificada em tumor benigno e tumor maligno. Quando vai ser um tumor benigno, quando vai ser um tumor maligno. Um tumor benigno, ele é bem delimitado. Ele é um tumor que, se eu não me engano, acho que ele não é doloroso, ele não tem consistência pétrica. Ele é um tumor, ele é um câncer em si, em que é de fácil retirada, porque ele não vai invadir outros tecidos, ele não tem uma invasão de tecidos adjacentes, sabe? Agora, obviamente, a neoplasia, o câncer maligno, vai ser, ou melhor, totalmente ao contrário disso. Vai ter invasão de tecidos subjacentes. Ele geralmente vai ter uma consistência pétrica e indolor. Ele é de difícil retirada, sabe? Então, seria mais ou menos isso. Tem um crescimento rápido. O benigno já tem um crescimento mais lento. Tem potencial de metástase. O câncer maligno, o câncer benigno, ele já não tem metástase, né? Já que ele não vai invadir outros tecidos, não vai se multiplicar por aí.
E a gente tem as nomenclaturas. Algumas nomenclaturas, é muito fácil você identificar só pela nomenclatura o que é um câncer benigno e o que é um câncer maligno. Mas antes, existem 3 tipos de câncer, que é o câncer que vai, vamos dizer, tem de origem glandular, de origem epitelial e de origem de tecidos... de origem de tecido conjuntivo, de tecido de estroma, sei lá, esqueci. Tecido conjuntivo, tecido frouxo, estroma e tudo mais. Quando você tem um câncer de origem epitelial, o nome benigno dele é papiloma. E o nome maligno dele é carcinoma. Quando você tem um câncer de origem glandular, o nome benigno dele é adenoma. Quando você tem um câncer de origem glandular maligno, adenocarcinoma. Tá vendo? A gente sabe que o carcinoma, ele é epitelial e maligno, carcinoma. Glândulas geralmente tem... As glândulas são formadas por tecido epitelial, tem tecido epitelial glandular, né? Então, a gente sabe que epitelial é o carcinoma e adenoma é o benigno da glandular. Então, adenocarcinoma, sabe? Fácil. Papiloma vem de origem epitelial, benigno. Carcinoma, epitelial, maligno. Padrão glandular, de origem glandular. Adenoma, benigno. Adenocarcinoma, maligno. Já agora, o de origem mesenquimal, no caso de tecido conjuntivo, tecido frouxo, estroma, os nomes deles vai depender do local de origem dele em si. E de maneira geral, a gente chama aqueles que vêm de origem mesenquimal de sarcoma. Um sarcoma geralmente é mais raro, tá? Mas não quer dizer que ele não exista. Então, um câncer de origem do fibroblastos. Como seria a forma benigna dele? Fibroblastos, fibroma. Forma maligna, se eu sei que sarcoma é a forma maligna em geral, então fibrosarcoma. Tecido conjuntivo, lipoma. Forma benigna, forma maligna, liposarcoma. Osso, osteoma. Maligna, osteosarcoma. Músculo liso, leimioma. Maligna, leimiosarcoma. Sabe, não é difícil as nomenclaturas. E que nem havia falado, pela própria nomenclatura, você já consegue identificar o tipo de câncer. Uma vez eu participei de uma cirurgia em que foi retirada de um neurofibroma. Foi uma retossigmoidectomia por vídeo e uma retirada de um neurofibroma. Bem maneiro. Foi por vídeo também. Tá. Há tumores cuja nomenclatura não vai seguir essa ordem que a gente viu anteriormente. Ou vai ser pelo nome da pessoa que descobriu. Tem até um nome certo para isso, que hoje na medicina não se usa mais. Não se usa, por exemplo, eu, Ana Clara, descobri esse celular aqui, então o nome dele vai ser celular Ana Clara. Hoje em dia na medicina não se tem mais isso. Mas antigamente, né, como foi descobrindo os cânceres e tudo mais, então tem cânceres que a nomenclatura é um câncer específico, por exemplo, sarcoma de Kaposi, por exemplo, ou tumor de Willis, ou se não tem cânceres que recebem justamente esse nome porque você não sabe a origem que ele veio, você não consegue identificar as suas características de origem, assim. Quais são as características morfológicas de uma célula maligna? Pleomorfismo, ou seja, ela vai ter tamanhos diferentes, ela vai ter uma variação diferente dessas células. Tem uma hipercromasia nuclear, ou seja, o seu DNA ele vai ser
bastante escurecido, assim, então, o núcleo do DNA, né? Hipercromasia nuclear, o núcleo do DNA vai ser bastante escurecido. O teu ritmo de crescimento vai ser um crescimento rápido, então ele vai se multiplicar de forma rápida, tem invasão local, tem metástase e tudo mais. Quando a gente fala que a gente tem que aquela é uma célula maligna, é um tumor, uma neoplasia com células diferenciadas. O que quer dizer? Essa palavra diferenciada, ela está relacionada com o grau que essas células tumorais, elas vão se assemelhar com as células normais que antes estavam lá na pele, sabe? É o grau que essas células tumorais se assemelham ao tecido original, tanto em aparência quanto função. Então, se você tem uma célula bem diferenciada, você sabe que é uma célula, você sabe que tem uma aparência com tecido normal. Então, o tumor, ele pode ser tanto um tumor maligno quanto benigno, só que vai ser de grau baixo, porque a célula diferenciada se assemelha tanto em aparência quanto função com as células do epitélio original. Quando você já tem umas células com pouco diferenciadas, ou anaplásicas, né, que a gente pode chamar assim, significa o quê? Se parecem pouco com o tecido original, são desorganizadas, né? Então, basicamente, não vão ter aparência, não vai ter a função parecida lá, e vai ser tumores malignos e benignos de alto grau. São mais agressivos, no caso. Que mais? Aí a gente tem a diferença do que é uma metaplasia para uma displasia, né? Novamente, metaplasia é a substituição de um tecido, de um tipo de tecido celular por outro. A displasia é uma metaplasia, porém descontrolada, é o crescimento de células desorganizadas, descontrolado em relação à sua espessura, à sua arquitetura e tudo mais, né? E quando você tem uma alteração displásica, vamos dizer assim, bastante evidente, que vai envolver toda a espessura do tecido epitelial, você fala que você tem uma neoplasia, um câncer pré-invasivo, ou seja, ocupou uma área toda aqui, quer dizer que está invadindo, mas não quer dizer que vai invadir aqui ainda, está invadindo aqui meu braço ainda, pré-invasivo. Ou se não for chamar de células pré-invasivas, pode chamar de carcinoma in situ, que são células cancerosas, né, que estão restritas a um local específico, sem terem se espalhado para tecidos adjacentes ou para outras partes do corpo. Então, carcinoma in situ é um tipo de carcinoma, toda vez que a gente fala em carcinoma in situ, é um tipo de carcinoma pré-invasivo. O que mais? A gente tem a metástase. Novamente, a metástase é a invasão de um tecido, é a invasão de células tumorais neoplásicas em um tecido, né? E a metástase, ela pode ser tanto de uma invasão nos vasos linfáticos, quanto uma invasão sanguínea, que a gente chama de disseminação linfática, que é para os vasos linfáticos, né? Que é mais comum em carcinomas, enquanto a disseminação hematogênica, que é pelos vasos sanguíneos, que é mais comum em sarcomas em si. E isso aqui, tipo assim, através delas, através dos vasos linfáticos, através dos vasos sanguíneos, que é por onde o tumor vai... as células neoplásicas, elas vão viajar para invadir outros tecidos, né? Ocorrendo assim a metástase. Novamente, uma metástase pelos vasos linfáticos, mais comum em carcinomas, e por uma invasão hematopoética, uma disseminação hematogênica, não hematopoética, hematogênica pelos vasos sanguíneos, é mais comum nos sarcomas. As chances de metaplasia, de metástase
não metaplasia, de metástase, elas vão aumentar em relação se o tumor é pouco diferenciado, se a invasão é local, se é de acordo também com a velocidade do crescimento. E a gente tem os conceitos de que o que é... Vou gravar outro vídeo, não vou gravar no mesmo não. O que é tumor primário e o que é tumor secundário. Tumor primário é o tumor que original se formou no local lá onde a neoplasia teve início. O tumor secundário já é o tumor originado a partir de metástase. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho, por acaso, um tumor no reto sigmoide. E surgiu lá, primeiro. Então, eu tenho um tumor primário. O tumor originou-se no local de origem onde surgiu a primeira neoplasia, né? Onde a neoplasia teve início. E, por consequência desse meu tumor no reto sigmoide, eu desenvolvi um tumor no fígado. Aí já vai ser um tumor secundário, porque viajou pelos vasos linfáticos ou pelos vasos sanguíneos, sabe? Aí a gente tem uma coisa que a gente chama também de angiogênese. Angiogênese são tumores sólidos que eles não crescem além de 1 a 2 centímetros de comprimento sem suprimento sanguíneo. Se eles não... sim, falei errado. Então, a gente tem um tumor. Se você não tem suprimento sanguíneo, se você não tem vasos sanguíneos ali naquela área, o tumor não vai crescer muito. Ele só vai ficar entre 1 a 2 centímetros. A partir do momento que você tem a formação de angiogênese, formação de vasos sanguíneos para nutrir aquele tumor, aí ele vai crescer, né? Então, essa é a influência da angiogênese. E eles utilizam fatores pró-angiogênicos para crescer. Aí tem o VEGF, FGF, entre outros. E uma coisa também que é legal falar é que a inflamação, ela está relacionada assim com os tumores. Por quê? Principalmente os tumores malignos, tá? Tumores infiltrativos, ou seja, aqueles tumores que invadiram outros tecidos adjacentes, eles são como feridas que não se fecham. Então, lembrando que quando tu tem uma lesão, assim, uma ferida, o corpo vai trazer os neutrófilos, vai trazer os macrófagos, vai trazer as células do sistema imunológico, os linfócitos em si, para combater os leucócitos, né, para combater aquela região que tá supostamente inflamada. Por isso que isso vai provocar uma reação inflamatória crônica. E a inflamação somada mais a angiogênese é fundamental para ter mais neoplasias, mais metástases, né, formar metástases, principalmente de neoplasias malignas para o crescimento desse tumor, né? Quais que são os agentes cardiogênicos que a gente tem? Tabaco, álcool, HPV, H. pylori. Tanto que o H. pylori, ela vai estar relacionada com o câncer de estômago. Radiação também, hepatite também causa câncer e tudo mais. E tem olha só. Qual que é a diferença de classificação e estadiamento? Classificação, você vai classificar o tumor de acordo com o grau de diferenciação dele. Já o estadiamento você vai determinar o tamanho e o quanto esse tumor ele invadiu, assim, a extensão da doença, mas incluindo o tamanho dela, sabe? Então, o estadiamento é baseado no tamanho do tumor primário, linfonodos acometidos, metástases à distância, etc. E a gente tem os marcadores tumorais, né, através da imunohistoquímica, quando você não sabe determinar exatamente por meio da patologia. Da patologia não, de biópsia, qual que é o nome?
Tem uma coloração lá, eu esqueci o nome. Por meio dos outros métodos de detectar um tumor, você faz a imunohistoquímica, né? Que a imunohistoquímica, você vai utilizar anticorpos para determinar o antígeno específico daquele tecido, sabe? Para confirmar o diagnóstico, determinar o sítio primário das metástases, detectar alvos terapêuticos. E você tem alguns marcadores tumorais, que tem o PSA, que é de próstata, o CA, que é do cólon, o CEA, que é de cólon, o CA15-3, que é mama, CA19-9, pâncreas e vasos biliares, CA125, ovário, P53, que é um supressor tumoral, que evita o desenvolvimento cancerígeno, organizando o ciclo celular. Sua disfunção está associada a tumores mais agressivos, pior tratamento e prognóstico. É isso. Neoplasias 1 e 2 é isso. E depois eu vou gravar, então, um vídeo específico para esôfago de Barré, que é um tipo... que é uma condição que vai desenvolver, se não tratada, vai desenvolver câncer de esôfago e depois câncer de estômago. Beijos.